O Brasil já teve uma rede social tão dominante que parecia impossível ela desaparecer. Ela não era apenas um site onde as pessoas conversavam, era uma espécie de retrato público da juventude brasileira. Amizades, comunidades, depoimentos, recados no mural e até mesmo piadas internas que viraram parte da nossa cultura. Mas enquanto milhões de brasileiros ainda tratavam aquela rede como um centro da internet, uma mudança silenciosa já estava acontecendo. Uma nova plataforma crescia mais rápido, entendia melhor o futuro dos feeds, dos celulares e da atenção online, e aos poucos começou a esvaziar tudo que parecia impossível de perder. O mais curioso é que essa queda não aconteceu de uma vez. Primeiro vieram os sinais pequenos, depois os amigos começaram a sumir, as comunidades perderam força, os recados no mural ficaram raros. E de repente, aquilo que parecia a internet inteira começou a parecer uma cidade abandonada. Como uma rede social que dominava o Brasil conseguiu perder sua relevância tão rápido? Por que tanta gente migrou quase ao mesmo tempo? E por que o fim de um simples site marcou tanta uma geração inteira? Para entender por que o fim do Orkut marcou tanta gente, primeiro é preciso entender como ele deixou de ser apenas uma rede social e virou um fenômeno cultural brasileiro. A plataforma foi criada por um engenheiro turco que trabalhava dentro do Google. Na época, o Google ainda incentivava funcionários a usarem parte do seu tempo em projetos pessoais, e foi justamente dentro desse ambiente que nasceu a ideia do Orkut. O objetivo original era simples: criar uma rede para conectar pessoas através de amizades e interesses em comum, mas ninguém imaginava o que acontecia depois. Porque, enquanto os Estados Unidos praticamente ignorava a plataforma, o Brasil se apaixonava completamente por ela. Em pouco tempo, os brasileiros começaram a dominar o Orkut, e o crescimento foi tão absurdo que o país acabou se tornando o principal mercado da rede social. Em 2008, cerca de 54% de todos os usuários do Orkut eram brasileiros. Na prática, o Orkut deixou de ser apenas um produto do Google e virou quase uma extensão da cultura brasileira dos anos 2000. E parte disso aconteceu por causa de uma decisão, aparentemente simples: o sistema de convites. No começo, só entrava no Orkut quem recebesse um convite de alguém que já estava lá dentro. Isso criava uma sensação de exclusividade. Ter o Orkut não significava fazer parte de um grupo. Parecia que a internet tinha uma área VIP. E isso aconteceu exatamente no momento em que a internet banda larga começava a crescer no Brasil. Era como se milhões de brasileiros estivessem descobrindo a internet moderna ao mesmo tempo. E o Orkut virou a porta de entrada dessa experiência. Mas o que realmente transformou a plataforma no fenômeno foram as comunidades. Porque elas não funcionavam apenas como fóruns, elas funcionavam como identidade. As pessoas entravam em comunidades que representavam suas personalidades, hábitos, opiniões e até piadas internas. Existiam comunidades gigantescas como "eu odeio acordar cedo", "eu abro a geladeira para pensar", "eu nunca terminei uma borracha", ou "o senhor Madruga nunca foi vagabundo". Era um humor extremamente simples, mas incrivelmente coletivo. Pela primeira vez, milhões de brasileiros percebiam que pessoas desconhecidas tinham exatamente os mesmos pensamentos que ela, e isso criava um senso de pertencimento muito forte. O Orkut também introduziu algo que hoje parece normal, mas naquela época era revolucionário. A exposição pública da vida pessoal, os depoimentos eram públicos, as amizades eram públicas, as comunidades eram públicas. Todo mundo conseguia literalmente ler sua personalidade através do seu perfil. Foi ali que muita gente viveu sua primeira experiência de validação social online. As pessoas disputavam quantidade de amigos, esperavam depoimentos, mudavam fotos de perfis, queriam parecer populares. Sem perceber, o Orkut estava ensinando o Brasil inteiro a viver na internet. E talvez seja exatamente por isso que perder o Orkut anos depois pareceu tão estranho, porque para muita gente não era apenas uma rede social acabando, era uma parte inteira da juventude desaparecendo junto com ela. Durante anos, parecia impossível imaginar o Orkut perdendo espaço no Brasil. A plataforma dominava completamente a internet brasileira.
As comunidades continuavam gigantescas. Os recados no mural ainda eram o queridinho, e praticamente todo mundo que usava a internet tinha uma conta. Mas enquanto o Orkut parecia confortável demais no topo, uma outra rede social começava a crescer silenciosamente, o Facebook. E no começo quase ninguém levou isso a sério, porque diferente do Orkut, o Facebook parecia estranho, mais fechado, mais sério, mais americano. Enquanto o Orkut era caótico, colorido e cheio de comunidades absurdas, o Facebook tinha uma aparência limpa, organizada e minimalista. Só que havia uma diferença importante: o Facebook evoluía rápido, muito rápido. Enquanto o Orkut passava anos praticamente igual, o Facebook recebia atualizações constantes. O feed ficava mais inteligente, as fotos ganhavam mais destaque, as interações pareciam mais modernas, e aos poucos a experiência começava a parecer muito mais dinâmica do que a do Orkut. Foi nesse momento que a internet começou a mudar. As pessoas já não queriam apenas visitar perfis e deixar recados. Agora, elas queriam consumir conteúdo em tempo real. E o Facebook entendia isso melhor do que o Google. O problema é que o Google parecia tratar o Orkut quase como um projeto secundário. Mesmo sendo gigantesco no Brasil, a plataforma nunca conseguiu se tornar dominante nos Estados Unidos ou em boa parte do resto do mundo. E isso fazia diferença, porque o Facebook crescia globalmente, o Orkut crescia só no Brasil e na Índia. Na visão do Google, isso limitava o potencial da rede social. Enquanto isso, os números começavam a mostrar uma mudança perigosa. Em 2011, o Facebook ultrapassou oficialmente o Orkut no Brasil. Os dados da Comscore mostravam 36 milhões de usuários para o Facebook contra 34 milhões do Orkut. Mas o mais assustador não era apenas o número de usuários, era o nível de engajamento. Os usuários passavam quase 5 horas por mês dentro do Facebook. O crescimento da plataforma era explosivo e pela primeira vez o domínio do Orkut parecia ameaçado. Só que existia outro problema ainda mais grave acontecendo ao mesmo tempo. A reputação da plataforma começava a desmoronar. Ao longo dos anos, o Orkut passou a receber críticas pesadas relacionadas à segurança da rede. Diversas comunidades eram acusadas de espalhar conteúdo criminoso, incluindo casos ligados à pedofilia. A situação ficou tão séria que o Google precisou assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. A empresa passou a ser pressionada judicialmente por dificuldades em fornecer informações para investigações, e isso começou a desgastar fortemente a imagem da plataforma. O Orkut parecia velho, desatualizado, confuso e cada vez mais associado a problemas. Enquanto isso, o Facebook transmitia exatamente a sensação oposta, modernidade. Talvez tenha sido esse o momento em que o Orkut começou a perder algo muito mais importante do que usuários. Ele começou a perder relevância cultural. Porque as redes sociais sobrevivem enquanto parecem fazer parte do futuro, e naquele momento o futuro já não parecia mais pertencer ao Orkut. Mas se o Orkut ainda tinha milhões de usuários, comunidades gigantes e uma memória afetiva fortíssima no Brasil, por que tanta gente abandonou a plataforma quase ao mesmo tempo? A resposta é que o Orkut perdeu a coisa mais importante que uma rede social pode ter: a sensação de que todo mundo ainda estava lá. E no momento em que as pessoas começaram a perceber que seus amigos estavam migrando para o Facebook, o Orkut entrou num efeito dominó impossível de parar. Depois que o Facebook ultrapassou o Orkut, o que aconteceu em seguida foi praticamente inevitável. Porque as redes sociais funcionam de uma forma muito simples: elas só existem enquanto as pessoas continuam lá. E no momento em que os usuários começaram a sair, todo o resto sai junto. E foi exatamente isso que aconteceu com o Orkut. No começo, a migração parecia pequena. Uma pessoa criava o Facebook só para testar. Outros abandonavam o Orkut por algumas semanas. Alguns usuários começavam a usar as duas plataformas ao mesmo tempo. Mas então aconteceu o efeito dominó, porque de repente todo mundo começou a perceber que os amigos estavam indo embora. As comunidades ficaram vazias, os recados no mural diminuíram, os depoimentos perderam importância e aquela sensação de internet viva começou a desaparecer lentamente. O pior problema de uma rede social é parecer abandonada, e o Orkut
começou a transmitir exatamente essa sensação. Enquanto isso, o Facebook crescia de maneira absurda. Os dados da Comscore mostravam que usuários passavam cada vez mais tempo dentro da plataforma de Mark Zuckerberg. O número de páginas visitadas explodia, o engajamento aumentava rapidamente e o Facebook começava a dominar não apenas os computadores, mas também os celulares. Esse detalhe foi fatal para o Orkut, porque no começo da década de 2010, a internet deixou de viver no computador. Os celulares começaram a se popularizar e o Facebook conseguiu se adaptar muito mais rápido ao mundo dos celulares. O aplicativo era mais funcional, mais rápido, mais moderno. Enquanto isso, o Orkut parecia preso numa internet antiga. A plataforma não funcionava em celulares, as atualizações demoravam e o Google continuavam reagindo tarde demais. O Orkut até tentou mudar. A plataforma lançou novas versões, adicionou chat, tentou modernizar o visual, mas o problema já não era mais técnico, era psicológico. E as pessoas já tinham decidido seguir em frente. Em apenas 3 anos, o Orkut perdeu mais de 95% dos acessos fixos no Brasil. E como a rede dependia quase totalmente dos usuários brasileiros, aquilo praticamente decretou a sua morte. Então, em junho de 2014, veio o anúncio oficial. O Google comunicou que o Orkut seria encerrado definitivamente. Novos cadastros foram bloqueados, as funções começaram a ser desligadas e no dia 30 de setembro de 2014 o Orkut acabou oficialmente. Depois de anos dominando a internet brasileira, a maior rede social do país terminava com apenas alguns milhões de usuários restantes. O mais estranho é que o fim do Orkut não pareceu apenas o encerramento de um site, parecia o fim de uma época inteira, porque junto com ele desapareceram os recados no mural, as comunidades, os depoimentos, os perfis personalizados e aquela sensação caótica e espontânea da internet dos anos 2000. De repente, tudo ficou mais limpo, mais rápido, mais eficiente, mas também muito menos humano. Mesmo depois de mais de uma década do seu fim, o Orkut continua vivo na memória de milhões de brasileiros. E talvez isso aconteça porque ele nunca foi apenas uma rede social. O Orkut ajudou a criar a internet brasileira. Foi ali que nasceram os memes, as piadas internas, as discussões em massa, os fóruns caóticos, a cultura de comunidades e até a forma como os brasileiros aprenderam a se expressar online. Muita coisa que hoje parece normal nas redes sociais começou ali. Foi no Orkut que muita gente viveu a primeira amizade virtual, o primeiro namoro online, a primeira foto postada na internet, o primeiro sentimento de pertencimento digital. E olhando hoje, talvez o mais curioso seja perceber como aquela internet era diferente. O Orkut era bagunçado, confuso, lento às vezes, cheio de comunidades absurdas, cheias de perfis estranhos, cheio de gente tentando se expressar de qualquer forma possível, mas ao mesmo tempo parecia mais humano. As redes sociais atuais são muito mais eficientes, os algoritmos entendem nosso comportamento, os feeds são viciantes, tudo é mais rápido, mais inteligente, mais otimizado. Só que existe uma diferença importante. Na internet daquela época, parecia que as pessoas usavam as redes sociais para encontrar outras pessoas. Hoje, muitas vezes parece que as pessoas usam as redes sociais para alimentar algoritmos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ainda sente saudade do Orkut. Não necessariamente pela plataforma em si, mas pela sensação daquela época. Uma época em que a internet ainda parecia novidade, em que entrar online era quase um evento, em que as redes sociais pareciam menos perfeitas, mas muito mais verdadeiras. Talvez o Orkut tenha acabado, porque a internet daquela época também acabou, mas de certa forma, uma parte dela ainda continua viva. Prints antigos, nas comunidades que viraram memes históricos, nos depoimentos salvos e principalmente na memória de toda uma geração que viveu a primeira grande era da internet brasileira. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse.